ponderado, falta falar moda e mediana. Ok, gente? Então, fechando as médias, hoje a gente vai falar agora aqui, então, de média harmônica, tá bom? Vocês querem que apague a luz? Não precisa, né? Eu acho melhor, sim. Eu vou falar, então, sobre média harmônica, tá bom? Como? Então, ele vai voltar a funcionar só depois do dia 12, tá bom? Aí não tem o que fazer, tá? Tem que esperar. Mas qual caderno você fala? Esse aqui que eu posto? Tem alguém que é... Quem que é o representante da turma? Rita, por favor, me manda um e-mail. Você tem meu e-mail? Aqui, ó. Salva aí, por favor. Porque a não tô, né? Porque já tinha fechado. Manda que eu devolvo para você e você passa para a turma, tá bom? agenor.andrade.fg.br. Então, na verdade, todo nome, ponto, último nome, arroba, tá bom? É um pontozinho aqui, tá bom? Cobrem ela. Se ela não, alguém pode mandar pela Rita, tá bom? E aí eu mando dessa semana para você. Na verdade, é o seguinte, melhor, Rita. A hora que acabar a aula, antes de ir embora, você vem aqui, eu abro o e-mail, já me fala qual é o seu e-mail, que eu... tá bom? Aí é PDF, dá para baixar lá e mandar no grupo do WhatsApp de vocês, tá? Para vocês estudarem, tá bom? Só a gravação que eu não tenho como colocar lá no Moodle ainda, nem isso, porque tá fechado, tá bom? Eu deixo o linkzinho, porque o Moodle não tem capacidade de espaço para pôr esses vídeos, né? Então, tem. Se abrir o canal, dá para ver. Aberto. Me presta a caneta aí, por favor. Grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então, quando a gente quer trabalhar com grandezas inversamente proporcionais, é interessante conhecer essa média, tá bom? Nós vamos ver alguns exemplos, antes eu vou pôr a definição para nós, tá bom? Grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Digamos, a densidade da mistura resultante no meio de uma média harmônica. Mas, por exemplo, também, quando você quer calcular a velocidade média, que a gente aprende em física, por exemplo, certo? Média harmônica. Eu passo alguns certamente outros, mas assim, o que é a média harmônica?
resolver usando média. Eu não sei se vai caber tudo numa linha só. Se não couber, eu divido. Não tem problema. Eu reparto aqui a divisão. Olha só. No conjunto... Ah, tá. César? Não dá? Não, apaga aqui, por favor. A luz, paga para mim, por favor. Melhor? Parece que piora. Não, mas vocês pediram para colocar o fundo preto. Podia ser o fundo branco e escrever de preto. Tava no vôlei. Não, não foi hoje. Isso aí a gente foi, ó. Foi? Só alguns. Olha só, a média harmônica é definida como a quantidade de elementos do conjunto dividida pela soma dos inversos elementos no conjunto. Vamos escrever essa definição matematicamente, certo? Porque eu escrevi aí, mas não coloquei, tá bom? Imagina o seguinte, olha só. Sejam, então, x1, x2, etc., xn, os valores assumidos uma variável quantitativa x. Aqui faltou dizer uma coisa importante, gente. Ó, todos diferentes de zero, tá bom? Pode ser zero, tá bom? Então, quantas respostas possíveis, quantos tipos de respostas a gente teve aqui? Nós tivemos N, certo? Então, a quantidade de elementos do nosso conjunto, aqui, é N, certo? Como que você define, então, a média harmônica? Eu vou chamar de MA, tá bom? Então, a média harmônica é o seguinte. Quantos elementos nós tínhamos aqui? N. Dividido Então, a soma dos inversos. O inverso de x1 de x2 sobre x2 mais 1
Certo? Olha só. Então, é o seguinte, vamos ver algum exemplo. O primeiro exemplo, falar da densidade, do que for possível, tá bom? Estava lá fora passeando, não sentou nada, não adiantou nada ficar aqui na frente, né? Olha só. O primeiro exemplo é aplicação direta, certo? Eu tenho um conjunto A com os números de 1 até... Perdão, com 5 números. Isso, 5 números. Quais são esses números? 2, 3, 5, 6 e 9. Qual é a média harmônica desses elementos? 2, 3, 5, 6 e 9. Então, qual é a média harmônica desses elementos? Quantos elementos nós temos aqui? 4, 5. Certo? Então, o nosso N é 5. Digamos que o 2 seja o nosso x1, certo? Então, eu vou ter 1 sobre 2. O 3 é o nosso x2. O 5 é o nosso x3. O 6 é o nosso x4. E o 9 é o nosso x5, certo? E agora, como é que eu resolvo esse trem aí? Eu só preciso somar frações, certo? Quanto vai dar se eu somar essa fração aqui de baixo? Alguém sabe me dizer? Frações. Como é que eu somo meio mais um terço, por exemplo? 16, 3 mais 2 vezes 1, 2. Então, isso dá 5 sextos, certo? Então, a soma desses dois dá 5 sextos. Olha agora que legal, eu já tenho um que tem denominador 6, certo? Então, eu posso somar, se eu fizer 6 sobre 6 é o número 1, né? Então, por exemplo, se eu somar meio mais um terço mais um sexto, a gente viu que meio mais um terço são 5 sextos, mais um sexto, 6 sextos, isso dá um número 1. Então, se nós juntarmos esses três aqui, perdão, vou pegar a borracha aqui. Esses dois com um sexto, essa continha aqui dá 1. Falta somar 1 com um quinto mais um nono, certo? Então, o nosso problema é somar 1 com um quinto com um nono. 1 mais um quinto mais um nono. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar um quinto com um nono, depois a gente soma com 1, tá bom? Então, 5 vezes 9, 45. 1 vezes 9, 9. 5 vezes 1, 5. Isso, então, fica 1 mais 14 sobre 45. 45 vezes 1 é 45. 1 vezes 45 é 45. Mais 14. Então, dá 59 sobre 45, tá certo? Isso. Ok? 59 sobre 45. Então, a média harmônica, gente, fica quanto foi essa soma aqui? 59
39 sobre 45. Como é que você divide frações? Conserva primeiro. Quanto que é 5 vezes 45? Tá bom? Grandezas que são inversamente proporcionais, a situação dá uma melhoradinha, tá bom? Bom, exemplo 2, olha só. Então, nós vamos falar sobre a aplicação, um exemplo, né? Vamos falar sobre a aplicação no cálculo da velocidade média. Ok? Então, como é que a gente pode usar para da média harmônica para calcular a velocidade média aqui, tá bom? Ó, vou ler o enunciado e, se precisar, a gente escreve mais informações, tá bom? Um carro realiza um percurso 2 vezes. Na ida, ele faz o percurso com velocidade de 80 km por hora. Na volta, ele realiza o mesmo percurso com velocidade de 120 km por hora. Qual foi a velocidade média ao juntar ida e volta? Certo? Então, só para a gente entender, imagina o seguinte. O carro saiu, sei lá, de um ponto A aqui. O carro saiu, sei lá, de um ponto A e foi até um ponto B. Na ida, gente, ele foi uma velocidade de 80 km por hora. Na volta, ele veio de B para A. Oi? Não, ele foi de A para B a 80 por hora. Sim, ele realiza um percurso. Ele vai de A a média harmônica, né? Lembra que eu falei que é uma questão de interessante para médias, pra grandezas inversamente proporcionais, certo? A distância percorrida é a mesma, certo? Na ida e na volta, certo? Digamos que fosse 100 km, certo? Só para a gente pensar aqui, né? De A para B e B para A, a distância é a mesma, certo? 100 km para ir, 100 km para voltar, por exemplo. Qualquer que seja a distância D. Vamos pôr aqui até de amarelo, então, a nossa distância D, tá bom? A distância é uma distancinha D, tá? Como é que você calcula a velocidade? Distância
sobre o tempo, né? Deslocamento, espaço sobre o tempo, né? Deslocamento sobre o tempo. A gente aprende em física. Como a distância é a mesma na ida e na volta e ele foi a velocidades diferentes, então quer dizer que o tempo que ele gastou, por exemplo, na volta é menor do que o tempo que ele gastou na ida, né? Porque ele aumentou a velocidade, né? Por exemplo, se fosse 80 km só a distância, ao invés de 100, ele gastava 1 hora para ir e gastava, sei lá, 45 minutos para voltar, mais ou menos, certo? Ok? Então, o tempo gasto é inversamente proporcional à velocidade que ele desempenhou, né? Quanto mais lento, mais tempo. Quanto mais rápido, menos tempo, tá bom? Então, como eu falei, só o que mudou é a velocidade, consequentemente muda o tempo. Então, se aumentamos a velocidade, diminuímos o tempo ou vice-versa, certo? Então, a gente está falando de grandezas que são inversamente proporcionais, né? Quais são as grandezas inversamente proporcionais aqui para a gente? Velocidade e tempo, já que a distância é a mesma, né? Então, velocidade e tempo de deslocamento. Então, de colocar a velocidade e o tempo de deslocamento são inversamente proporcionais, justamente porque a gente lembra, né? Você pode lembrar que velocidade é distância sobre o tempo, né? Acho que vocês viram isso ano passado em física, não? Então, pronto. Como é que eu vou conseguir achar a velocidade média aqui de deslocamento, gente? A velocidade média vai ser dada pela a média harmônica. No caso, nós temos quantas grandezas envolvidas aqui? Quantas informações? 2, certo? A velocidade 1 e a velocidade 2, certo? Então, o nosso N, o N é 2. O V1 é quanto? 80 km por hora. E o V2? km por hora. Então, o N é 2, 1 sobre... Nós vamos multiplicar 80 por 120 e depois cruzado. 120 mais 80. Quanto que é 120 mais 80? 200, 80, 120, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0. Fica 2 sobre 8 vezes 2, 96. Foi de 96 km por hora, certo? Não 100 como poderíamos pensar, né? Vai 80 e volta 120, dá 100, né? Ok? Então, a velocidade, você trabalhou com grandezas inversamente proporcionais. Ok. Oi. Oi? Ah, não, eu coloquei só porque, para não dar confusão, é o inverso, tá bom? 48, você não precisa pôr sobre 1 não, tá, Luísa? Pode deixar só 48, tá? Eu só pus para não dar confusão, porque o inverso de 1 sobre 48 é 48, certo? Mas, professor, e o que aconteceu com 1? Então, 1 sumiu, virou 0, tá dividindo por 0 aí. Isso aí complica a minha vida. Tá bom? Tô conseguindo pegar mais uma carguinha assim, vou dar aula assim agora. Apareceu na filmagem assim, agora parou de novo. Voltou. Bom que se eu tomo um choque, eu morro filmando aqui ao vivo, né? Olha só. Vazão de torneiras, o nosso exemplo, tá bom? Mas tá nervosa, hein? Ainda briga comigo. Onde que você parou que eu volto? E bem na hora que acabou, deu tempo de copiar então, não foi?
Olha só. O nosso... Posso descer agora? Obrigado, viu? O nosso terceiro exemplo, gente, é sobre o vazão de torneiras. De novo, eu vou ler o enunciado e coloco as informações que a gente precisa, tá bom? Para encher um tanque, uma torneira leva 12 horas. Para encher o mesmo tanque, outra torneira leva 6 horas. Caso as duas torneiras fossem abertas ao mesmo tempo, quanto elas levariam para encher o tanque? Eu passei coisas parecidas para vocês, certo? A gente estava falando justamente de grandezas inversamente proporcionais. Agora é só um resuminho mais rápido de como resolver do que a gente montava à época, tá bom? Mas é o mesmo, certo? O que muda é que uma gasta mais digamos, a gente tem... Vou até fazer um desenhozinho aqui. Eu tenho um tanque, certo? Nós temos um tanque. O tanque é o mesmo. Aí você, sei lá, tem uma torneira 1 bem aqui e tem uma torneira 2 bem aqui, certo? A torneira certo? Ok? Então, o que a gente acabou de dizer é que vazão e tempo são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Vazão e a vazão e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Poxa, né? Como que a gente vai resolver agora, né? Então, olha só. A vazão, só para a gente lembrar, gente, a vazão, vou até escrever assim, porque são misturas V, tá bom? É o volume sobre o tempo, tá bom? O volume não muda, certo? O volume dos dois está fixo. Aumentou, tá bom? Qual vai ser o tempo que as duas juntas, né? Então agora a gente vai ligar as duas juntas, vamos começar a despejar água aqui, né? Qual será o tempo que as duas vão gastar junto para encher, certo? Então eu vou chamar de T, porque é o tempo, mas lembra que é o quê? A nossa média harmônica. De novo, nós temos duas torneiras, certo? Então a quantidade de objetos, nosso N, o que a segunda gasta é horas. Então a nossa resposta será também em horas, tá bom? Então 2 sobre 1 sobre 12 mais 1 sexto, certo? 1 sobre 12 mais 1 sexto dá quanto, gente? 6 vezes 2, 70, vezes 12, 72. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 12, 12. 12 mais 6, 18 sobre... Dá para simplificar por 2. Dá 9 sobre 36. Dá para simplificar por 9, 1 quarto, certo?
Ok? Então, olha só, o que a gente vai obter aqui? 2 sobre 1/4. Como é que divide fração? Observa a primeira. De novo, não precisa pôr 1 embaixo, como a Luísa observou, isso dá 8 horas. Aí você fala assim, mas aí você lascou, né, professor? Você falou que a que gasta menos tempo gasta 6, como é que as duas juntas vão gastar 8, né? Tem algo errado, não está certo aí, né? Mas observe que é o seguinte, 8 horas é o tempo em média que cada uma das duas torneiras levaria, certo? Esse é o tempo em média, no caso, a nossa média harmônica. Só que elas são ligadas simultaneamente, certo? Eu não liguei. Quando você acha essa resposta aqui, está dizendo que se uma ficasse ligada a 8 e a outra a 8, o resultado daria a mesma coisa, certo? Deixa a torneira 1 enchendo por 8 horas e deixa a torneira 2 enchendo por 8 horas. Senão fica estranho lá. Ó, das duas torneiras. Porém, como foram ligadas simultaneamente, pela metade. Gastar junto é 4 horas, tá bom? As duas juntas, simultaneamente, gastam 4 horas, tá bom? Então, se vocês derem uma recordada no que a gente falou lá no primeiro bimestre, gente, fica uma dica para vocês. A gente falou lá no primeiro bimestre, lembra de grandezas diretas e inversamente proporcionais? Nós resolvemos a gente usou muito o conceito de vazão lá. Para a gente poder fechar, gente, que aí eu vou ficar só devendo para vocês moda e mediana para fechar esse conteúdo, e aí, além disso, mais para frente, um pouquinho de desvio padrão e variância, eu vou fazer o exemplo das substâncias que eu falei no início da aula, certo? Olha só, o exemplo da densidade, nosso exemplo 4. Ó, A, B, C, todas no estado líquido, tá bom? Possuem densidades diferentes, tá bom? Possuem densidades. Gramas
por essa mistura, certo? Lembrando, gente, o que é densidade? Já que a massa é a mesma, então, os líquidos, né? Vai pôr, digamos, numa mesma bacia, numa mesma mistura, você vai pôr A, B e C, todas com a mesma massa, e você quer saber o que vai acontecer com química, densidade e volume, tá bom? Já que a massa está fixada. A densidade 3,6 e 3. Então, você fica com 1 sobre 2,4 mais 1 sobre 3,6 mais 1. Cinco sobre 18 mais 18 mais 1/3. 5 sobre 12 avos mais 5 sobre 18 mais 1/3. Por exemplo, se eu somo 5 sobre 12 com 1/3, 12 vezes 3, 36, 15 mais 12, 27 sobre 36, certo? Agora eu vou somar isso aqui com mais 5 sobre 18. 5 sobre 18, gente, eu posso escrever como sendo 10 sobre 36. Então, 37 sobre 36. Pois não. Sim, mas eu estava fazendo a soma de frações aqui, só para ver se isso. Já a resposta final? Não, vai dar 2,9, não? Vamos fazer com calma aqui. Olha só, se somar essas três... 2,9? Não, aqui embaixo, né? O de baixo. Então, isso aqui fica 3 dividido por 37 por 37. Quanto que dá 108 dividido por 37?
Então, agora vocês aprenderam como é que faz, como é que calcula, por exemplo, a densidade de quando você mistura substâncias.